Saudações, pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre layouts no React Native e vocês vão ver que é bem legal a forma como eles trabalham. Então, eu estou com a documentação aberta aqui. De cara a gente já vê que eles utilizam um padrão baseado no Flexbox, né? Então, ele já vem lá do CSS, mas eles simplificam bastante as coisas e o layout padrão aqui seria o Flexbox. Eu acho bem interessante ele porque ele não é tão fácil de compreender, né, para quem não vem do mundo web, né, mas ele tem atributos simples, né. Então a própria documentação já cita aqui que normalmente os nossos layouts eles vão ser uma combinação da direção, então flex direction, do alinhamento, align items, e do justificado, né? Então, esses três atributos aqui, eles conseguem te dar um bom norte já para a construção de layouts. Então, a documentação ela tem um monte de exemplos aqui. Eu vou reproduzir alguns deles que eu considero mais importantes para a gente começar e posteriormente vocês avançam ali caso sintam necessidade, tá? Além disso, pessoal, tem um site que eu vou deixar na documentação que eu acho bem legal, que ele traz um monte de exemplos gráficos mostrando o que fazem as coisas, no caso do Flexbox aqui. Então, para iniciar essa explicação, o que a gente precisa saber? Nós temos um container, que é o que fica guardando os teus itens, e nós temos itens dentro da área flexível. Esse container, pessoal, ele tem dois eixos. Não chamamos eles de x e y porque eles mudam, né? De acordo com a padronização do Flex, com a direção do Flex. Mas o que a gente tem? A gente tem um eixo principal e um eixo oposto. Sempre vai ser isso. Além disso, nós temos o início e o fim da área flexível. Tá? Então é baseado nisso que a gente constrói os nossos layouts. Então aqui tem um exemplo do container, né? A área roxa aqui por trás, né? Então a parte onde você guarda os seus itens e os itens são os laranjados. Tá? Então ele tem uma série de exemplos aqui, demonstra tudo como as coisas são feitas, né? Eu vou mostrar um pouco disso ali no código do React Native, tá? Para a gente não se estender muito, beleza? Eu tenho um projeto aqui já criado que é baseado naquela aula 6. Eu só excluí alguns elementos e deixei só a tela home vazia, tá? Então vocês veem que ele já nos traz aqui um estilo para o container, né? Que tem os dois atributos centralizados e não tem a direção, né? Por padrão, o React Native e o Flexbox já trazem uma direção ali, mas a gente pode modificar, certo? O que eu vou fazer? Eu vou criar, assim como na documentação, eu vou criar 3 caixas aqui com cores diferentes, só para a gente poder ver esses itens, como eles se comportariam lá dentro. Então eu vou utilizar a cor de fundo para diferenciar uma caixa da outra. Vou deixar elas com tamanho fixo. Tá? Então a caixa 1, caixa 2 e caixa 3. Uma delas vermelha, outra verde e outra azul. Beleza. Então eu criei os estilos para elas. São só 3 caixas de tamanho fixo. E eu vou colocar esse estilo dentro de views. Então só para a gente construir essa tela aí. Styles. Aqui nós teríamos o box 1, 2 e 3. Né? Então são 3 componentes que estão dentro da minha view. Vocês já podem ver que a configuração padrão dele manda centralizar nos 2 eixos, né? Então ele centraliza bem no meio da tela, né? Até esse background color não seria necessário para os nossos exemplos aqui. O que a gente poderia começar demonstrando? A documentação lá menciona esses dois e o flex direction, certo? Que é a direção. Então em qual eixo que vai ser o eixo principal, né? Em qual eixo que eu quero distribuir os meus itens, né? Se a gente observar aqui, nós temos 4 opções. Coluna reversa, né, que seria o contrário, linha e linha reversa. Então vamos colocar aqui, por exemplo, linha. Agora ele está distribuindo os itens em uma linha reta, né? Então na horizontal. Voltando para a coluna, ele distribui na vertical. Tranquilo?
Se a gente colocar o reverso aqui, ele simplesmente faz naquele eixo, só que ao contrário, ele distribui os itens de forma reversa. Então vocês veem ali que ele intercala, né? Ele altera a direção. Beleza? Agora partindo para esses outros dois aqui. Cada um controla um eixo e isso depende de qual direção o teu flex está seguindo. Então, por exemplo, vou pegar aqui o justificado. Se a gente mudar aqui, ele pode estar centralizado ou ele pode estar no início, no fim ou algumas outras propriedades que eu falo mais no final do vídeo. Então, se a gente colocar ele no início, o que acontece? Ele veio para a esquerda, porque o justificado, nesse caso da linha, o eixo principal é o horizontal, né? Então ele manda para o início do eixo principal. Se a gente mudar para o end, ele joga para o final, né? Então eu vou voltar aqui para start e agora a gente vai inverter aqui de linha para coluna. Então reparem que agora o meu eixo principal mudou, ele agora é na vertical, certo? Como ele foi para o início, ele está lá em cima. Se eu mudar para o end, ele vai lá para o final, tá? E o mesmo vale para o align items, só que ao invés de fazer no eixo principal, que neste caso aqui é a coluna, ele vai fazer no eixo oposto, né? Então se eu jogar ele aqui no flex start, ele vem para a esquerda. Se eu jogar no flex end, ele vai para o final. Beleza, pessoal? Então eu vou deixar ele aqui em cima. Então aqui seria o flex start. Beleza. Vou mudar isso, na verdade vou mudar isso daqui para linha. Deixar isso aqui no start também. Beleza, eu joguei no início da tela, certo? O que eu posso fazer além de trocar de cantos eles e mudar as orientações, né, a direção deles? Eu tenho alguns outros atributos aqui que são bem interessantes para construir layouts, por exemplo, Space Around, Space Between e Space Evenly, certo? Lá naquele site ele tem a descrição dos três aqui, mas o que acontece? Ele, ao invés de deixar um item próximo do outro, ele adiciona espaços entre os itens. As três opções fazem isso. Então, Space Between, ele adiciona espaços igualmente dividindo entre os itens. Então, quanto mais itens eu tiver aqui, mais ele vai aglomerar esses itens, né? Então ele joga o primeiro item no início da tela, no início do eixo que você está mudando, o último item vai para o final e os outros ele distribui igualmente, né? Esse seria o Space Between. Aí nós temos o Space Around, que além disso ele considera os dois lados de cada item, então ele faz uma divisão igualitária. E nós temos mais um aqui que é o Space Evenly, que deixa todo mundo igual, né? Então ele deixa todos os espaços iguais. Beleza, pessoal? Então isso daqui seria o básico do Flexbox. Pessoal, o que mais a gente pode falar sobre os layouts e o Flex? Nós temos algumas propriedades que podem ser interessantes aí para expandir o tamanho dos elementos, né? Então pode ter casos que você queira um elemento maior do que o outro, só que você não sabe o tamanho fixo, né? Porque as telas podem mudar, né, de dispositivo para dispositivo. Então, o que pode ser interessante? Eu vou demonstrar dois casos aqui para vocês, que seria utilizando o Flex Grow e depois o Stretch, tá? Mas tem várias propriedades ali que vocês podem explorar elas e usar livremente. Então, vai ter uma regra específica para cada caso, né? Então vou fazer o seguinte, pessoal, mantendo aqui as configurações que a gente tem, eu só vou tirar uma dessas boxes aqui, deixar só três. Então, pessoal, a propriedade que eu quero demonstrar primeiro é essa aqui, Flex Grow. Ela diz respeito à possibilidade de um item crescer. Então, conforme a tua tela aumenta, ele poderia aumentar junto, né? Então, o que a gente faz? A gente especifica ele como grow e um valor, né? Então, nesse caso eu coloquei um aqui, mas eu já vou falar para vocês exatamente o que é isso, né? Aqui vocês viram que ele cresceu na horizontal, né? Então esse width aqui, ele ficou inútil, né? Eu sobrescrevi esse cara, então eu não, nesse caso não é necessário a gente colocar. Então poderia ser assim, né? O que é legal do Flex Grow? Ele trabalha em proporções, então se eu coloquei um aqui, quer dizer que ele tá, só existe ele
na área flexível que pode aumentar de tamanho. Então, o 1 seria o 100%, né? Agora eu vou fazer o seguinte, aqui na segunda eu vou colocar Flex Grow também, só que eu vou colocar 2. O que significa isso? Significa que a proporção desse cara aqui é o dobro do outro. E aqui tanto faz que número você colocar. Eu poderia colocar aqui 50 e aqui 100. Continua igual, por quê? Quer dizer que a proporção desse cara é o dobro da outra, né? E a gente pode ver que a caixa verde ficou com o dobro do tamanho da vermelha, né? Então esse seria o primeiro conceito que eu gostaria de mostrar para vocês. A gente pode fazer isso no eixo oposto também, né? Então a gente pode utilizar nesse caso aqui o stretch, né? Que ele diz respeito à possibilidade do elemento preencher todo o pai dele, né? Então aqui a gente fez, não mudou nada, né? Só que o que a gente poderia fazer? A gente pode vir em qualquer uma dessas aqui e simplesmente remover o atributo de altura, que aí ele passa a respeitar o que você definiu no container, né? Então nesse caso aqui eu simplesmente tirei o height, como aqui está marcado para stretch, então se eu voltar isso daqui para outra coisa ele vai até sumir, né? Se eu deixar isso aqui flex start, o elemento até sumiu, por quê? Porque não tem definição nenhuma de altura para esse componente, né? Agora com stretch aqui eu já tenho uma definição, eu quero dizer que ele vá até o final. E uma coisa legal que vocês podem testar aí, ele aceita porcentagem também, né? Não só valores fixos, né? Então lá no CSS vocês já estão acostumados a trabalhar com isso, né? Então ele funciona dessa forma. Para finalizar mesmo o exemplo, pessoal, eu gostaria de retomar essa parte do Flex Grow aqui. Essas proporções aqui, elas dizem respeito à área flexível, que é a área que ele preencheu, certo? Então, se eu pegar qualquer um dos componentes aqui, por exemplo, o último, que tem tamanho fixo, e mudar o tamanho dele, a área flexível se altera, entenderam? Então, o que aconteceu aqui? Eu aumentei o tamanho fixo desse elemento, então a área que os componentes da esquerda, que o vermelho e o verde poderiam crescer, diminuiu. Só que ele continua mantendo a proporção, né? A área verde continua com o dobro da vermelha. Beleza, pessoal? Então isso daí foi só um overview aí de tudo que vocês têm na documentação. Então, se vocês olharem a documentação, é basicamente isso que eu acabei de passar para vocês. Tranquilo? No próximo vídeo eu vou mostrar como se constrói um layout. Aí fica a critério de vocês seguirem as diretrizes ou criarem por conta. Eu sei que vocês já têm habilidades de CSS, né? Então pode ser até mais fácil para vocês do que para mim, né? Eu não sou um grande mestre em CSS, em front-end, mas a ideia está passada. Beleza, pessoal?